tarde, sejam todos bem-vindos aí a mais uma conferência do Opportunity. Quem está falando agora é Felipe Cotrim, sou aqui responsável pela área de relacionamento com o investidor, junto com a Gabriela. A gente, nesse bate-papo desse mês, vai falar com os dois gestores das principais estratégias que a gente tem hoje na casa, a estratégia macro, através da gestão do Marcos Molica, a estratégia de ações, a família Selection, através do Luiz Constantino. Então, como de habitual, como a gente já vem fazendo aqui nas últimas conferências, nos nossos últimos bate-papos, esse bate-papo ele vai ser dividido com um enfoque um pouco mais de cenário que o Marcos traz para nós. Depois a gente fala um pouco das estratégias dos fundos Opportunity Total, Market e Previdência. E depois, na sequência, o Luiz fala um pouco sobre as estratégias dos fundos de ações de renda variável da casa, Opportunity Selection e Opportunity Long Bias. Vocês conseguem mandar perguntas para nós através do chat do Zoom. Então, a gente vai, ao final do nosso bate-papo, da exposição, a gente vai respondendo aqui as perguntas que forem sendo levantadas. Eu lembro que esse nosso bate-papo vai estar disponível depois através do nosso podcast. Então, quem não estiver nos escutando agora ao vivo vai ter a oportunidade de nos escutar posteriormente. E pode dar sempre perguntas para nós durante o mês que a gente vai endereçar. Você pode assumir a palavra com o nosso cenário macro. Bom, boa tarde, obrigado a todos pela presença. Eu vou falar um pouco do mês que passou, do cenário nosso macro e, finalmente, das nossas estratégias aí dos fundos multimercados. Em relação ao mês passado, foi um mês bastante positivo para o fundo subiu um pouco mais de 2%. Os ganhos aí concentrados vieram principalmente de bolsa, mas também tivemos uma participação significativa da parte de juros e moedas. O cenário assim, se materializou como a gente tinha, mais ou menos como a gente tinha desenhado aqui na última reunião. A gente estava vendo um início de um otimismo com a abertura. Você estava começando a abertura nos Estados Unidos, na Europa, e, simultaneamente, a gente estava vendo uma melhora dos indicadores econômicos que estavam começando a sair bem acima das expectativas dos mercados. Então, isso a gente se posicionou um pouco com um viés mais forte em bolsa por esses motivos. A gente achava que, nesse contexto, bolsa ia continuar performando bem, tanto externamente quanto aqui no Brasil. Em relação a parte de juros, a gente tinha uma visão de fim de ciclo aí do Banco Central, por isso a gente estava migrando as posições mais para as partes intermediárias das curvas nominais e reais. Não houve, eu acho que essa estratégia também funcionou bem para a gente. Na parte de moedas, a gente continuou com uma postura mais tática, a gente conseguiu extrair algum alfa tanto com a desvalorização do real quanto da apreciação mais no final do mês. Olhando o cenário econômico nesse momento, eu acho que esse otimismo aí com a abertura inicial ele está mais ou menos precificado. Eu acho que agora a gente está entrando, os mercados entrando numa espécie de platô, que esse otimismo está sendo, digamos assim, questionado por algumas notícias negativas em relação à evolução da doença. Eu citaria como principal ponto aí o aumento da taxa de contaminação em alguns estados americanos, grandes estados americanos, né? Texas, Califórnia, Flórida, Arizona. Então, esses estados eu não diria que é uma segunda onda, é mais uma primeira onda tardia. Esses estados eles foram os últimos a entrar aí na quarentena, no lockdown, e eles começaram aí uma abertura muito cedo. Então, eu acho que houve uma certa precipitação aí no cuidado com o distanciamento social na abertura, e isso acabou culminando
num aumento bastante significativo no número de casos aí, que acabou tendo repercussões aí nacionais nos Estados Unidos. Eu acho que nesse momento a nossa visão aqui é que isso coloca um certo cautela no mercado, especialmente pelo nível de preço que a gente atingiu, especialmente nas bolsas americanas. Eu acho que isso não vai se tornar não vai causar uma reversão aí da abertura. Eu acho que isso vai só causar aí vamos dizer, um slowdown aí, uma diminuição da velocidade da abertura e por alguns motivos. Eu acho que primeiro, eu acho que existe uma mudança de comportamento aí na sociedade causada pela pandemia. Eu acho que o uso de máscara, lavar a mão, distanciamento social, evitar as grandes aglomerações. Houve também uma melhora dos protocolos médicos. Por isso eu acho que a gente está vendo também uma redução aí, apesar do aumento de número de casos, as mortes não estão acompanhando. É verdade que pode ter um lag nisso, que a gente pode estar vendo aí um aumento de morte, mas eu acho que a velocidade das mortes que você teve no início dessa pandemia, eu acho que ela vai ficar um pouco mais baixa por conta dessa mudança aí. E por fim, eu acho que isso aqui, tudo isso que a gente está fazendo é uma ponte para uma solução mais definitiva, né, que seria uma vacina. Eu acho que os mercados entendem que nós estamos caminhando nessa direção e o tempo joga a favor. Então, nós estamos falando aí talvez de uma vacina, algumas farmacêuticas estão entrando na terceira fase de teste, e isso eu acho que, concluindo isso, eu acho que a vacina vai estar muito próxima. Eu acredito que até o final do ano a gente possa ter uma notícia positiva nesse lado. Então, eu acho que isso combinado ao volume de estímulos que vão ficar na mesa, eu acho que vai ser uma ponte aí que os mercados vão acabar aguentando. Eu acho que para a gente ver um movimento para cima e muito forte dos mercados, a gente vai realmente precisar ver uma tranquilizada nesses casos aí, desses estados. Eu acho que isso está ainda algumas semanas para frente. Então, já está no momento aí de cautela. Em relação à recuperação econômica, eu acho que a recuperação ela veio mais forte que o esperado. Isso é fato. Todos os indicadores na Europa, Estados Unidos e inclusive em Brasil estão vindo forte. Eu acho que não dá para extrapolar isso muito para frente. Eu acho que muito daqui tem o impacto das políticas de transferência de renda dos estados. Tem uma política fiscal bastante agressiva aí, suportando a demanda, que eu acho que quando for retirada, eu acho que vai trazer mais problema para a atividade. Vejo com mais cautela o Brasil. Acho que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um mercado de trabalho muito flexível, uma facilidade de criar novos negócios. Então, eu acho que a velocidade de resposta da economia, depois desse tranco inicial aí dado pela política fiscal, eu acho que ela é mais, eu acredito que ela funcione melhor. No Brasil, eu acho que a gente tem uma dificuldade aí contratada para o último trimestre do ano. Onde a gente vai ver uma retirada aí dessas transferências. Então, a gente está um pouco mais cauteloso. No Brasil também a gente tem um pouco mais de cautela em relação ao cenário fiscal. Estou otimista com a evolução do cenário político. Acho que o governo conseguiu se aproximar do centrão e isso vai facilitar a transição, mas são discussões difíceis que vão começar. Acho que isso também é um ponto de atenção nosso. A gente acha que se resolve positivamente, mas eu acho que os mercados vão manter a cautela em relação a esse ponto. Traduzindo para a estratégia do fundo, a gente, diante desse movimento grande de preço da Bolsa Americanas, dessas notícias mais negativas em relação à pandemia, a gente realocou um pouco de risco de Estados Unidos para Europa e Brasil, que estavam... A Europa, eu acho que não tem nenhuma notícia negativa aí sobre a pandemia e a recuperação econômica está acontecendo. E as bolsas estavam para trás. E em Brasil, eu acho que a gente está um passo atrás. Eu acho que nós vamos começar a ver aí notícias de abertura. Eu acho que o mercado pode se entusiasmar um pouco mais. Então, a gente
diminuiu um pouco dos Estados Unidos, aumentou um pouco de Europa e marginalmente de Brasil. Em relação a juros, a gente manteve a estratégia, a gente mantém essa posição mais aplicada aí na parte intermediária das curvas, e no dólar eu acho que é uma variável que a gente não tem uma visão muito estrutural. A gente está um pouco preocupado com essa volatilidade excessiva do real. Eu acho que isso dificulta aí a gente ter qualquer posição estrutural. A gente tem adotado uma postura mais tática de entrar nos extremos, mas com posições menores, sem o impacto talvez marginal aí na nossa rentabilidade. Então a gente mantém, eu acho que o resumo da ópera é: mantemos um cenário otimista. Acho que entramos numa fase mais difícil agora e os preços já estão refletindo um cenário bastante otimista, então cabe colocar um pouco no bolso, mas nosso cenário continua com viés otimista. Então a gente, nas oportunidades, tende a aumentar um pouco de risco. Acho que é isso do meu lado, eu vou passar a palavra para o Luiz agora. Obrigado, Marcos. Luiz, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos. Então, o mês de junho, de fato, foi mais um mês, né, de grande recuperação da Bolsa, né? Então, a Bolsa subiu 8,76 no mês. O Selection foi bem também, subiu mais que a Bolsa, subiu 9,90. O Long Bias também conseguiu recuperar bem, subiu 6,87 no mês, contra um CDI de 0,22 e um IPCA mais 6 de 0,73. Em termos de mudanças setoriais, o que a gente fez, com pequenas mudanças, reduziu um pouco a parte de bancos dentro do setor financeiro, e aumentou a participação do setor de petróleo, e aí nitidamente Petrobras nesse caso, que foi uma posição que em algum momento da crise gerou mais desconforto, não só pela incerteza, né, da doença, certeza de como a epidemia ia afetar demanda de petróleo e no final os preços, né, continuarem deprimidos, mas também muito pela parte micro da empresa, que acabava ficando prejudicada. A gente achava que a janela de desinvestimento poderia se atrasar, né, toda essa venda de refinarias e os processos que a empresa tem colocado para desinvestir, a alavancagem da empresa ficava num patamar mais alto, e a descontração de mercado está sendo tão rápida, né, que essa janela de mercado de capitais abriu novamente, né? Então a gente tem visto várias ofertas já voltando, algumas já acontecendo, né, com bastante facilidade. A Petro também chegou ali em algum momento a ter um ruído político, né, com todo aquele desgaste que o governo Bolsonaro estava sofrendo, junto com o ministro Paulo Guedes também. Mas isso já tinha passado. Eu acho que essa visão da estratégia conseguindo ser implementada, desalavancagem, desinvestimento, redução de produção que ela estava planejando, acho que também volta a ter um cenário melhor. Eu acho que talvez reduzindo um pouco o investimento, capex, mas mantendo o nível de produção bom. Então essa janela micro, acho que volta a ganhar força. Então fez sentido voltar a ter uma posição pequena em Petrobras. Então foi um pouco do que a gente aumentou. Eu acho que de mais relevante que a gente fez setorialmente foi isso. E uma parte agora muito importante está sendo, nesse cenário ainda, é o tamanho de exposição que os fundos estão carregando, né? A gente continua carregando uma posição com muito pouco caixa no Selection, né? Então o Selection está ali rodando entre 98% a maior parte do tempo. E o Long Bias, a gente até aumentou a exposição ao longo do mês de junho, né? Então a gente estava rodando perto ali de 70% no mês passado. A gente ficou flutuando essa participação, essa exposição ao Brasil entre 75% a 85% e chegando a fazer algumas proteções na Bolsa Americana, no S&P. E aí eu vou contar um pouquinho desse racional, né? Assim, hoje eu acho que teve esse primeiro momento, né, quando a gente saiu ali de março para abril e até início de maio, que foi um pouco da descontração, né? Você tinha muita incerteza no mercado, as pessoas não sabiam quanto tempo ia durar o contágio, né, a elevação do contágio, tinha muita dúvida ainda sobre muita coisa em relação ao vírus, como seria esse impacto econômico, como seria o choque. Eu acho que isso justificou, né, preços muito mais baixos ali em março. E eu acho que depois, à medida que você foi tendo uma visão mais clara, né, do que estava acontecendo, todos os estímulos sendo colocados, acho que o mercado foi ficando animado. Depois a gente entrou na inflexão das curvas, né,
na Europa, o mercado também foi reagindo a isso. Eu acho que os dados muito positivos que a gente foi tendo ali ao longo de junho e ajudou nessa descontração foi que nesses países que reabriram primeiro, né, e tiveram picos grandes da doença, a gente não teve surtos relevantes. Então, assim, não teve nenhum país e região que teve um pico grande de casos, que conseguiu controlar a doença, que esteja tendo um repique relevante de casos, a não ser coisas pontuais. Depois eu vou entrar nos estados americanos que estão dando problema e mostrar um pouco da minha visão. É parecido com o que o Mollica já passou, mas acho que vale a pena frisar como isso afeta a nossa visão de investimento. Mas eu acho que isso o mercado temia muito, né? A gente também temia muito de como seria essa retomada nas economias, né? Como seria essas possíveis segunda ondas. Eu acho que isso ajudou a descontrair bastante o mercado em relação a esse risco. Junto com isso, né, você está tendo dados muito mais fortes do que o esperado, e aí todo o estímulo, né, fiscal que foi dado realmente tem mostrado uma potência muito grande, né? E como o Mollica já descreveu, né? Impressionante como você olhar os dados de renda da população com essas transferências que aconteceram. Não só a renda aumentou, como o consumo tinha caído durante aquele período mais forte ali da epidemia, a renda disponível aumentou muito, né? Então agora nessa volta a gente está tendo uma descontração muito grande e os dados têm surpreendido positivamente. E aí, então, eu acho isso tudo, junto com toda a liquidez colocada no mercado também, com as alternativas de juros no mundo muito baixo, yield de crédito, tudo comprimindo, acaba que o mercado fica sendo forçado a cada vez tomar mais risco, e aí isso gera sempre essa sensação de será que o mercado está reagindo muito antes da economia, mas acaba sendo uma própria resultante desse efeito de ser colocado muito liquidez, você ter poucas outras alternativas com rendimento, e teve esses dados na ponta justificando, né, uma visão mais otimista de mercado. Uma coisa que tem preocupado a gente, né, e aí são, de fato, esse contágio que está acontecendo em alguns estados americanos. Como o Mollica falou, eu também concordo. Eu não acho que isso é uma segunda onda. Eu acho que é muito mais uma primeira onda tardia do que de fato esses estados que estão tendo problemas, né, em geral, são estados que não tinham tido um controle total da doença. Então, assim, quando Nova York abriu, ela estava rodando com menos de 10% dos casos que ela teve no pico. A mesma coisa aconteceu em Paris, toda a Espanha, Itália, Alemanha. Então, os países europeus, quando abriram, eles de fato já estavam rodando com um número de casos muito baixo, assim como aconteceu em Nova York. Flórida, Texas, vários estados americanos que não tinham tido um pico tão grande da doença, ainda estavam rodando ali perto de um platô, e à medida que você foi liberando a economia, esse contágio foi aumentando, e eu acho que tem tido uma aceleração grande que tem gerado preocupações. A gente ainda acha que não é um caso crítico para realmente estar totalmente defensivo, né? E eu vou explicar por quê, mas eu acho que é algo para se olhar com bastante atenção, que pode ser um ponto importante para o mercado corrigir parte desse otimismo, né? Então, é por isso que, ao longo do mês de junho, a gente foi buscando algumas proteções no S&P, né? Então, a gente chegou a fazer algumas puts no início do mês, depois a gente chegou a ficar vendido no futuro e voltou novamente agora, nesse início de julho, a fazer até umas puts. Qual é a cabeça aqui, né? Uma coisa que a gente viu ao longo do tempo foi que a doença, quando começa a acelerar, de fato, a inércia não é algo linear, né? Esse negócio acelera bastante, então a gente tem visto isso em vários estados. Então, no início, a gente olhava mais, né, para Flórida, Texas, Arizona. Se olhar as últimas 2 semanas, a Califórnia acho que já está nesse conjunto de estados problemáticos, né? No início, a Califórnia estava aumentando o número de casos mais por testes do que o aumento de número de testes positivos, né? O percentual de positivação dos testes não estava aumentando tanto, e nas últimas semanas já passou a aumentar bastante, junto com o nível de hospitalização nesses lugares. Acho que o ponto importante que está para o mercado ainda é que o nível de mortalidade está muito mais baixo, né? E aí tem vários fatores influenciando isso. Um fator importante é que os tratamentos melhoraram, outro, você está testando cedo, então está dando mais tempo para você tratar o paciente. Além disso,
a disseminação da doença, né? E tem dados disso nos Estados americanos, já está sendo muito mais em população mais jovem do que foi no início da contaminação. Então, parece que a parcela da população idosa está ficando mais resguardada. Então, dada a diferença gigante, né, de taxa de mortalidade entre essas faixas etárias, explica uma mortalidade mais baixa. Então, isso tudo tem sido positivo. Agora, é importante, primeiro, que então tem essas tendências que puxam para baixo a mortalidade, mas é claro que se a curva continua subindo, em algum momento isso começa a acompanhar, né? É como se a mortalidade, eu acho que tivesse dois vetores, um puxando para baixo, que são esses que eu falei, e o outro que vai ser a curva de contaminação da doença. E a gente começa a ficar um pouquinho mais preocupado nos últimos dias que a taxa de mortalidade começou a subir nesses estados que não estava subindo. Então, elas tinham ficado meio que no platô. Se você começar a olhar os últimos dados de Flórida, Texas e até Califórnia, já tem começado a mostrar uma elevação. Ainda não são patamares parecidos com o que aconteceu nos estados que sofreram mais, mas é algo para ficar atento, porque se continuar nessa trajetória por mais 2 semanas, eu acho que o mercado pode começar a assustar, e aí sim ser algo para se buscar talvez algum travamento da economia maior, né? Como o Mônica falou, e eu concordo, hoje acho que a barra, né, o sarrafo para travar é muito mais alto, as pessoas já entendem um pouco mais da doença, já têm tratamentos melhores, o percentual de mortalidade já está mais baixo, acho que já tem mais capacidade hospitalar também para não saturar o sistema. Então, eu acho que isso tudo você precisa estar num estado muito mais crítico do que foi no passado para decretar, acho que um travamento geral, mas não dá para menosprezar o efeito que isso acontece automaticamente na população, né? Se olhar os dados de mobilidade nesses estados americanos, já tem mostrado uma desaceleração, e eu acho que para os Estados Unidos é relevante porque os estados que realmente estão bem são 1/3 do PIB, né? Tem 20% mais ou menos ali de lado e 50% do PIB mais ou menos que está tendo essa piora. Então, acabou que para a gente, quando a gente olha a nossa posição direcional como um todo, talvez o principal fator de risco que a gente esteja vendo é esse, né? Então, a dúvida se diminuir a posição de Brasil, né, ou se fazer uma proteção na S&P, a gente preferiu fazer uma S&P, acha que com toda a liquidez que está sendo colocada nos mercados, o Brasil ter sofrido mais, a gente acha que esse movimento de descontração, que a gente acha que é o caso base ainda, tá? Assim, acho que os mercados continuarem indo bem é o nosso caso base. Eu acho que faria o Brasil performar melhor, e eu acho que mesmo que o mercado não assuste tanto com esses dados nos Estados Unidos, eu acho que atrapalha bem ou mal a retomada deles. Então, no momento, prefiro estar mais posicionado em Brasil e com alguma defesa no S&P, ainda mais quando a gente pensa em inputs, né, em opções, lá a vol é mais baixa, então acho que ajuda a montar algumas estruturas para defender no curto prazo. Então, esse é um pouco da cabeça do que a gente está vendo, está monitorando. Não acho, como eu falei, é crítico, porque também você não viu nenhum estado, né, ou pelo menos não relevante ainda, que tenha controlado bem a doença e esteja tendo um surto hoje em dia, né? Tem pequenos casos que não foram tão críticos, mas a Louisiana, por exemplo, Washington, alguns outros nos Estados Unidos que chegaram a ter um pico, mas não foi nada dramático como foi em Nova York, que estão voltando a ter uma incidência maior da doença. Então, isso é importante, e é tão importante também para a gente quando vai olhar para o Brasil, né? Então, a gente tem perdido algum tempo também tentando estudar, saber que se no Brasil a melhor proxy para olhar são o que aconteceu nos países europeus e em Nova York, ou se são esses estados americanos. Eu acho que o Brasil como um todo talvez seja até mais parecido com o que acontece nos Estados Unidos, agregado. Então, alguns estados que não tiveram incidência tão grande da doença e abriram meio que num platô, né? Minas Gerais, estados do Centro-Oeste, até os estados do Sul. Alguns talvez enfrentem alguns problemas que a gente está vendo, Texas, Flórida, por exemplo. Talvez Rio e São Paulo estejam num ponto mais parecido com Nova York, a gente vê a incidência, especialmente nas capitais, melhorando muito. Mas é um ponto de atenção. Eu acho que se a gente mudar essa cabeça em relação ao Brasil, a gente vai ter que estar menor. Mas eu acho que o momento atual assim do mercado, com a liquidez e com os dados que a gente está vendo, acaba gerando um estímulo para as pessoas tomarem risco. Vejo pouco espaço para as pessoas reduzirem muito, a não ser que um risco desse que a gente está falando se materialize. Então, por isso, nossa atenção é sempre com esses riscos mais iminentes. É claro que sempre pode surgir um risco que a gente
não está vendo. Então, por isso, ter alguma proteção a gente acha adequado, mas a gente continua rodando em níveis altos o long bias. Acho que da minha parte é isso e fica aberto aqui a perguntas, seja do direcional ou das empresas. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Molica. Lembro para as pessoas que estão nos ouvindo agora que elas podem mandar perguntas aqui no Q&A do Zoom. Vocês podem escrever para nós, que a gente vai respondendo a todos. Enquanto vocês estão aí mandando as perguntas, eu só gostaria de lembrar que aqui na nosso esforço de comunicação maior com toda a nossa rede de investidores, a gente tem usado cada vez mais a ferramenta das listas de transmissão por WhatsApp. Então, caso vocês tenham interesse em participar, basta vocês mandarem uma mensagem para o número que eu vou colocar na tela em seguida. Esse número aqui que está aparecendo na tela é o número do nosso WhatsApp de distribuição. A gente tem enviado com mais frequência informações sobre as estratégias, sobre as lives que eventualmente a gente é convidado para participar. Então, acho que isso tem sido bem legal. E a outra coisa é que todas as nossas conversas que são feitas ficam disponíveis também no nosso OppCast. Bom, hoje a gente não teve nenhuma pergunta, mas eu agradeço a participação de todos e coloco aqui todo o nosso time à disposição para durante o mês ir respondendo eventuais dúvidas que surjam. Tá? Obrigado a todos e até o próximo mês.